A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos de mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Nós havíamos dado uma pausa nos estudos sobre as festas, né? Nós estávamos na parte do cumprimento das festas em Cristo e nós falamos somente da Páscoa e Ázimos. Começamos a falar um pouquinho de primícia, mas foi basicamente Páscoa e Ázimos. Hoje nós vamos continuar. Nós demos a pausa porque nós falamos sobre o tabernáculo e sobre os ofícios do sumo sacerdote. Vocês podem ir lá na playlist de escatologia, que os vídeos vão estar lá. Mas hoje nós vamos seguir, porque agora nós já temos o pano de fundo para podermos dar continuidade. Ok, meus irmãos? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Espero que os estudos estejam abençoando a vida de vocês. Estamos fazendo de forma cronológica e mais simples para que podemos entender e depois termos aí condições de começar a aprofundar nos temas escatológicos de formas mais profunda e temos entendimento aí com os panos de fundos que estão sendo colocados. Tá bom, meus irmãos? Aproveitem os vídeos para que vocês tenham base para o estudo de vocês. Como eu sempre falo, estudem a palavra, leiam a Bíblia, façam as conexões, anotem, não fiquem só aqui no vídeo. Se você tem pouco tempo, aproveite o seu tempo para estudar a palavra. A prioridade sempre é a palavra do Senhor, porque é nela que nós temos a revelação do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Então vamos para o vídeo, nós vamos da forma de sempre. Eu vou para a tela e lá nós vamos seguir, eu vou deixar de aparecer e vai ser uma bênção. Ok, meus irmãos? Então vamos lá para o estudo. Meus irmãos, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Como eu disse, aqui está nosso mapinha que nós estávamos usando. Já falamos sobre a Páscoa, né? Aqui nós falamos do ofício de Cristo, como ele cumpriu, né, tudo certinho, como foi a morte dele na cruz. Falamos sobre os ázimos, né, que representa a pureza dele, que ele morreu sem pecado. Então aí nós vamos aqui para a primícia, que é a ressurreição de Cristo. Ele ressurge com o corpo revestido de poder, né? E ele ressuscita como primícias para Deus, né? Lembra que a primícias, como o povo fazia, como foi a tipificação de Deus. O povo trazia as melhor parte ali da colheita dos frutos da terra, e com aquele trigo que o pessoal trazia, o sacerdote movia ali aqueles molhos, e depois ele fazia 2 pães daquele trigo que era feito, né? Depois de um tempo aquele trigo era moído. No final ali, quando ia entrar para Pentecostes, o trigo era moído, amassado, untado com azeite, e era feito 2 pães dele. Ok? Então essas eram as primícias, era a melhor parte de toda a colheita do povo de Israel. Então Cristo, ele é a primeira ressurreição, ou seja, a primícias da ressurreição do corpo glorificado. Nós também seremos ressurretos, né? Se nós fomos mortos antes da volta de Cristo, nós seremos ressuscitados e nosso corpo glorificado, senão nós teremos nosso corpo transformado. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23. Vamos dar uma olhada para os irmãos verem. Já está até aberto aqui, ó, tá assim. Então vamos lá, o 15, 20 ao 23. Olha só o que Paulo está falando aos Coríntios. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Adão, ele tinha autoridade para reinar sobre a terra. Você vê isso lá em Gênesis, que Deus criou ele e deu autoridade tanto para ele quanto para Eva, mas para que eles reinassem sobre a terra, cuidassem da terra, né? E eles deram essa autoridade para o inimigo quando eles pecaram. Então, só que através dele nós morremos. Nós tínhamos um corpo que era para viver sempre. Se não tivesse o pecado, Adão estaria vivo até hoje. Então, quando ele peca, ele adquire a morte, porque o salário do pecado é a morte. E só que
como através dele entrou o pecado, através de outro homem tinha que entrar a salvação, né? Tinha que ser devolvido essa vida eterna para nós. Só que tinha que ser alguém que conseguisse fazer o inverso de Adão, né? Conseguisse vencer toda a tentação, todo o pecado, conseguisse ter uma vida correta e obedecer todos os mandamentos de Deus para que houvesse essa remissão de pecado. Deus fez todas as tipologias na lei com morte de carneiro, de ovelhas, né? E você vê que essa primeira tipologia foi feita ali no próprio Éden, quando eles se sentem nus, Deus dá a pele de animais para eles, já representa que teve que ter morte logo após o pecado. Isso era já a tipologia para Cristo. Então Cristo vem como cordeiro e morre. O sacrifício dele foi suficiente e ele ressuscita no terceiro dia com o corpo glorificado como primícias para Deus. Deus aceitou o sacrifício dele como aceitava aquela primícia traga pelo povo de Israel. Então Deus aceitou o sacrifício de Cristo e hoje nós vamos poder chegar à salvação. Então, através de um homem veio a morte, através de outro homem, que é Cristo, nós podemos chegar a Deus agora sem pecados, né? Podemos chegar a Deus em oração, sem precisar de alguém para intermediar, porque Cristo quebrou essa barreira e nós vamos ter o cumprimento total desse trabalho de Cristo quando nós tivermos o corpo ressurreto na sua volta. Então ele foi o primeiro, o cabeça, e depois cada um a seu tempo, como diz Paulo aqui. Depois nós também seremos ressuscitados na sua vinda, ressuscitados ou transformados, dependendo da condição que nós tivermos. Ok, meus irmãos? Então essa foi o cumprimento de Cristo. Ele cumpriu a festas ele cumpriu, a primícias. Veja que junto com primícias ele já cumpriu, vou até aqui para outro mapinha, o Pentecostes. Aqui é a mesma continuação, tá, irmãos? Olha lá, o Páscoa, Ázimos, aí tem a primícias, que tem ligação com as 70 semanas de Daniel. Até coloquei aqui, ó, porque a primícias era, ele trazia aquele molho, aí contava 50 dias, ou seja, 7 vezes 7 semanas primeiro ali, que daria 49 dias, e aí no dia 50 era o Pentecostes. Cristo cumpriu o Pentecostes. Lembra que a 70 semana é 70 vezes 7, que dá 490 anos? Tem ligação, nós vamos estudar sobre isso. Mas aí Cristo ele cumpre primícias e Pentecostes praticamente ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele, quando ele ressuscita, ele já está revestido de todo o poder. Em Filipenses 2:9 está escrito isso. Vamos dar uma olhada aqui em Filipenses 2:9 para nós vermos. Aqui, meus irmãos, ó. Então vamos lá, Filipenses 2:9. Ó, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que, lembra que em Salmo 110 fala que se assenta à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés? A glória e a honra já foi dada a Jesus. E ele está agora lá no céu, nós vamos ver, trabalhando por nós, intercedendo por nós, pelos nossos pecados. Mas ele já recebeu a glória dele, no entanto que ele já ressuscitou com o corpo glorificado, ou seja, cumpriu a festa do Pentecostes, porque ele foi revestido de poder. Mas isso vai cumprir também literalmente quando ele voltar, porque aí ele vai se cumprir literalmente essa palavra, que todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Lembra da oração do Pai Nosso? Nós oramos assim: venha a nós o teu reino, né? Para que o nome dele, ou seja, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Você parou para pensar? Se Deus é santo, se o Senhor Jesus é santo, para que ele precisa que o nome dele seja santificado? Porque uma hora o nome dele foi profanado no meio das nações. Hoje não é todas as nações que confessam o Senhor Jesus e o nosso Deus como o Senhor, né? Não é todos que confessam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Mas isso vai acontecer. Nós vamos fazer um estudo sobre a oração do Pai Nosso. Vocês vão ver como é maravilhosa essa oração, irmãos. Então, essa palavra aqui, que todo joelho vai se dobrar, debaixo da terra, nos céus, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, vai se cumprir literalmente no milênio. Mas ele já cumpriu essa festa do Pentecoste. Então, Cristo cumpre a festa dos Pentecostes e depois nós vamos para trombetas. Veja que trombetas tem ligação com
Pregação do evangelho, era anúncio de alguma coisa. Você vai ver que em Números 10, se eu não me engano, vamos fazer um estudo só sobre trombetas para os irmãos entenderem. Você tem as regras ali das trombetas e fala de duas trombetas principalmente, que eram tocadas do dia 1 do mês 7 até o dia 10. Essas trombetas anunciavam, era pedir preparação do povo para o dia da expiação. Entendeu? E assim na festa das trombetas, que era no dia 1 do mês 7, eram tocadas 7 trombetas até o dia 10. E o povo, para o povo se preparar para o dia da expiação, que era o dia mais importante de todo o ciclo da festa, né? Porque é onde o pecado do povo seria perdoado. Então, Cristo cumpriu também essa questão das trombetas, porque ele pregou o evangelho, falou sobre o evangelho durante 40 dias para os apóstolos e para outras pessoas, mas principalmente para os apóstolos, porque ele explica o reino de Deus para os apóstolos. Ele já tinha feito isso antes com parábolas, no Sermão do Monte, mas eu creio que ele foi mais específico, sabe? E aí, depois que ele faz esse trabalho de 40 dias, ele ascende aos céus, está lá em Atos 1, do versículo 1 ao 3. Então Cristo cumpriu a festa das trombetas e ele sobe aos céus, correto? E aí ele entra no tabernáculo celeste. Nós vamos ver isso agora aqui mais detalhado, bem detalhado aqui na festa da expiação. Então, como é o cumprimento da festa de expiação em Cristo? Então vamos lá, ele morre na cruz, né? Vamos dar uma voltada. E ele fala lá em João 19:30, tá até aqui, que está consumado. Está consumado o quê? Ele acabou, tá tudo feito, beleza, já morreu? Não, irmãos. O que está consumado? Os sacrifícios. O sacrifício de Cristo foi o último. Deus aceitou e não precisa mais morrer. Ele não precisa ficar morrendo várias vezes. Não precisa matar mais animal, não. Cristo morreu uma única vez. E foi aceito por Deus. E isso foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente para aplacar a ira de Deus contra nós, para que nós possamos ser considerados perante Deus como indesculpáveis, sem pecado, ok? Então ele falou, está consumado, ele finalizou a obra dele na cruz, e aí ele morre, né? Tem aquele contexto. Então ele ressuscita, faz esse processo que eu falei aí, ele ressuscita, faz a pregação do evangelho durante 40 dias para os discípulos, e ele ascende aos céus. Daniel 7 mostra isso, que um ancião de dias, ele ascende até o trono de Deus. E ele sobe aqui, ó, trono de Deus. Coloquei aqui até para ficar entendido. Você viu, ó, Cristo está lá em cima agora, irmãos, como sumo sacerdote eterno. Lá no Salmo 110 está falando isso. Fala, assenta-me à direita, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E mais para baixo, lá no Salmo 110, fala, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Para quem não sabe, Melquisedeque foi aquele sacerdote e rei que apareceu diante de Abraão quando ele venceu a guerra contra aqueles reis, e Abraão deu dízimos para Melquisedeque. Melquisedeque na Bíblia ele não tem início de dias e nem fins, ele simplesmente aparece ali para Abraão e depois ele vai embora e não fala quando ele morreu nada, ou seja, uma representação de Cristo, eu creio. Nós vamos fazer um estudo também sobre Melquisedeque. Mas então Cristo, ele é sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está agora dentro do Santíssimo Lugar, ele está dentro do tabernáculo celeste. Nós vamos ver isso lá em Hebreus 4, versículo 14. Vamos dar uma olhada lá então em Hebreus, irmãos. Então, irmãos, aqui, olha só o que está falando aqui em Hebreus 4. Ó, versículo 14, nós vamos entrar no 5 também, para a gente pegar um pedacinho do contexto aqui, olha só. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, olha só, Cristo, ele é o sumo sacerdote que entrou nos céus. Os céus aonde? O tabernáculo celeste. Que bênção, né, irmãos? Eu vejo até uma ligação aqui lembra quando o Espírito Santo ele compadece as nossas fraquezas? Paulo fala lá em Romanos, tá falando aqui, ó. Só que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, né? Por isso que Deus e Cristo, eles são o único Deus, porque eles são o único Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que opera em Deus, opera em Jesus. E é o mesmo Espírito que ele compartilhou conosco. Entendeu? Então, por isso que Deus,
e Jesus mora em nós, ele mora em nós através do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, aqui já tem a ligação, porque Cristo, ele compadece, ele é o sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas, falou aqui no 15, mas vamos continuar. Olha só, 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Aí continua, olha só, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Esse era o ofício do sumo sacerdote. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Viu? Esse sumo sacerdote terreno, ele faz isso, mas ele também é rodeado de fraqueza. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo quanto para si mesmo. Lembra que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício para ele, para a família dele, antes de oferecer para o povo? Porque senão ele morria, porque ele também pecava. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote que Deus instituiu. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que ele disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Ou seja, Deus que colocou, que deu essa honra para Cristo, ele ser sumo sacerdote. Não foi ele mesmo que se colocou como sumo sacerdote. Como em outro lugar também diz, em outro lugar onde? Salmo 110, lembra das ligações, olha que ele cita, ó, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos só até aqui. Então, meus irmãos, Cristo, ele está lá no céu. O que está falando aqui? Ele entrou no tabernáculo celeste e ele está lá agora como sumo sacerdote intercedendo por nós. Quem intercede por nós é Cristo. Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Por quê? Nós continuamos pecando ainda. E o nosso pecado só é perdoado através do sangue de Cristo. Então, ele faz essa obra redentora de pecado, de expiação dos nossos pecados que ainda nós cometemos. E ele está à destra de Deus. Ali, irmão, lê Hebreus todo, 1 ao 13, é maravilhoso. Vê todos os capítulos de Hebreus. Irmãos, ele fala as realidades todo aquele ofício do tabernáculo, do sumo sacerdote, que era tudo tipologia lá na velha aliança. Aqui o escritor aos Hebreus, que eu creio que foi Paulo que escreveu, ele traz essas realidades, sabe, como é de fato, que aquele tabernáculo que era feito na velha aliança, ele era tipologia do tabernáculo celeste. Lembra que Deus falou: você, Moisés, só pode fazer tudo conforme eu te mandar, conforme eu te mostrei. Moisés não podia construir de qualquer jeito, porque tudo ali era uma tipologia para as coisas reais, para as coisas celestes, para a obra redentora de Cristo, inclusive para o corpo de Cristo, que é a igreja. Entendeu, meus irmãos? Então, tanto que Cristo trabalha na igreja. Olha aqui para baixo, eu coloquei lá o desenho da menorá, que representa a plenitude da igreja, né, que é o corpo de Cristo, e ele trabalha na igreja, que isso mostra lá em Apocalipse 1, 12 ao 15. Vamos dar uma olhada lá, Apocalipse 1, 12 ao 15, para a gente ver. Então aqui, ó, vamos ver a partir do versículo 12 de Apocalipse 1. Vocês podem ler tudo depois, mas aqui você vai ver aqui como que está sendo apresentado. Olha só: voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Quem tinha 7 candeeiros? A menorá. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. O sacerdote que se vestia assim, o sumo sacerdote. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Isso liga lá com Daniel 7, ó, Filho do Homem, isso com ancião de dias, né? Como a neve, os olhos como chama de fogo. Lembra que a chama de fogo representa ali os 7 Espíritos de Deus, né? Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Ou seja, aqui nesse pedacinho você já vê que Cristo está, ou seja, trabalhando ali nos candeeiros da menorá, que representa a igreja. Ou seja, ele está trabalhando na igreja, e João conseguiu enxergar isso, Cristo como sumo sacerdote trabalhando na igreja. Isso tem muita ligação, porque Cristo derramou as primeiras chuvas, que é o primeiro derramamento do Espírito Santo ali em Atos, e que foi prometido em Joel 2, mas vai haver uma segunda chuva, que é a chuva serúdia, que é a chuva antes da colheita,
E é o segundo derramamento do Espírito Santo. Isso vai se cumprir a segunda parte, uma porção dobrada do Espírito vai ser derramado sobre a igreja um pouco antes da grande tribulação, e no início da grande tribulação, e as testemunhas vão falar de Deus, elas vão estar cheias do Espírito Santo, vão estar aptas inclusive a morrer pelo amor de Cristo, sem medo nenhum, sabe, sofrer a tentação no deserto para que forem levados para lá, porque vão estar cheios do Espírito Santo. Jesus ainda vai arrumar essas lâmpadas, como o sacerdote fazia no sacrifício da tarde e da manhã ali, arrumar as lâmpadas à tarde e colocar mais azeite, que é esse segundo derramamento. Então aqui você vê esse trabalho de Cristo nas igrejas, ou seja, por isso que Jesus falou ali para aqueles judeus na época dele ali, tá, em João 5,17, né, que ele trabalha e Deus também trabalha até hoje. Mas lembra que Deus descansou no sétimo dia? Ué, então como que Deus trabalha até hoje? Irmão, aquilo era só uma tipologia também para a festa dos tabernáculos. Dentro dos 7 dias da criação tem todo o plano de Deus para toda a nossa era, sabe? São 6.000 anos aí de trabalho. Nós vamos estudar sobre isso quando vamos estudar sobre o jubileu, sobre o sábado. Mas o 7º ano é o descanso de Deus e o nosso. O povo de Israel entrou no descanso, mas eles não entraram literalmente no descanso, porque eles continuaram em guerra, continuaram errando, pecando, tendo dificuldades. Eles não tiveram descanso, mas ainda há um descanso para o povo de Deus, está em Hebreus. E isso vai se cumprir em nossa vida ainda. Então, irmãos, Cristo está lá fazendo esse trabalho de sacerdote. Só que ele vai sair desse lugar. Ele está agora diante de Deus. Ou seja, a arca representava a presença de Deus aqui na terra, ali no meio do povo de Israel. Só que ela representa o trono de Deus. Cristo está diante do trono de Deus, ou seja, na presença de Deus, fazendo a expiação, como o sumo sacerdote fazia ali na arca. Vamos dar uma olhada em Hebreus 9, 24 para os irmãos entenderem. Olha só o que está falando aqui, irmãos, 24, ó. Porque Cristo não entrou em santuário feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim está aos homens ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam pela salvação. Ou seja, Cristo não entrou em tabernáculo feito por mãos de homens, e ele não precisa ficar entrando, saindo toda vez, morrendo, não precisa. O sacrifício dele foi suficiente, ele está lá agora, entrou uma vez no Santo dos Santos, está fazendo expiação dos pecados. Só que ele falou o que aqui? Que ele vai aparecer, ele vai sair uma segunda vez, agora sem pecado, porque ele já estava sem pecado, e agora ele sai porque sem pecado nosso, ele já vai sair de lá sem nenhum pecado. A igreja vai estar limpa pelo sangue do Cordeiro. Por quê? Falou que ele vai sair sem pecado, porque ele não é o cabeça e nós somos o corpo. Todos os nossos pecados vão estar perdoados. Então o corpo de Cristo vai estar sem pecado nenhum, alvo como a neve. Não vai ser achado nenhuma mancha na vestidura da igreja do Senhor, que é o corpo dele. Então ele vai sair de lá com o seu corpo sem nenhum pecado, todos perdoados por Deus, todos expiados. E aí é quando ele volta, porque nós estamos aguardando a salvação, nós estamos aguardando a redenção. Então, meus irmãos, o momento em que Cristo sai do Santíssimo Lugar, né, do Santo dos Santos, que ele sai da presença de Deus, é no momento em que toca a última trombeta, entendeu? Olha só, nós vamos ir, para a gente começar a entender isso, lá em 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 54, para a gente começar a entender como se dá essa saída de Cristo do tabernáculo. Como se dá essa saída de Cristo ali daquele verdadeiro santuário celestial, que é o lugar santíssimo da presença de Deus. Ele termina a obra expiatória dele lá, à destra de Deus, e ele vai sair. E olha o que Paulo fala aqui então, olha só.
Vamos pegar no 51, ó. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Última trombeta. Lembra que no dia 10 do mês 1, começava-se a tocar as trombetas, eram 7 trombetas que tocavam até o dia 10, que era o dia da expiação. Então, na última trombeta, aí fala que Paulo que isso vai voltar. Beleza, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, né? Desculpa. Então, olha só o que Paulo está falando. Vai tocar a última trombeta, Cristo vai sair do Santos dos Santos. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai sair da presença de Deus para que vir buscar o seu povo. Quem estiver vivo vai ser transformado, quem estiver morto vai ser ressuscitado e o corpo também transformado e todos nós encontraremos com Cristo nos ares. Então se dá, Cristo está aqui, né, no trono de Deus, diante da arca que representa o trono de Deus, e aí toca a última trombeta, ou a grande trombeta, né? Lá em Números 10, como eu disse anterior no vídeo, fala sobre isso, vamos fazer um estudo sobre a trombeta. Então toca a última trombeta, Cristo vem. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 e 19, dá esse detalhe da hora exata que Cristo está saindo do Santo dos Santos, que ele está saindo dos céus para vir buscar arrebatar o seu povo para que ele possa instaurar o reino dele milenar aqui na terra. Então vamos lá em Apocalipse 11, versículo 15 ao 19 para a gente olhar. Então, irmãos, olha aqui, ó, vamos lá, a partir do versículo 15, olha só. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Irmãos, quando nós vamos estudar sobre as taças, sobre o arrebatamento, nós vamos ver que essa sétima trombeta está alinhada com o sexto selo, que é quando o sol se escurece, se torna negro, o céu se enrola com o pergaminho, as estrelas se caem do céu. Ou seja, esse é o momento exato que Jesus volta. Ele fala isso em Mateus 24. Então o que está falando aqui, ó? Tocou a última trombeta, aí já falou no céu com grande voz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Por que fala isso? Porque hoje quem tem autoridade do reino dos reinos do mundo é Satanás. Lembra lá em Mateus 4, quando Jesus é tentado, que Satanás oferece os reinos do mundo para ele? Então, Satanás tem hoje o reino dos mundos, né? Do mundo, né? Desculpa. Mas Cristo, no toque da última trombeta, ele vai tomar o reino. E aí, fala até aqui, ó, no versículo 17, fala, ó: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, não tem o que há de vir. Por quê? Porque ele agora acabou de vir, tocou a última trombeta, Cristo retornou para tomar o reino. E aí ele vai estabelecer um reino milenar, um reino de justiça, onde ele vai prender Satanás durante 1000 anos e ele vai reinar sobre a terra. Entendeu, meus irmãos? Então esse é o momento exato aqui em Apocalipse 11, é o momento exato que Cristo ele sai do santo, né, do lugar santíssimo, da destra de Deus. Ele sai desse local e ele vem para instaurar o seu reino e nos salvar da perseguição do anticristo. Ele vem vencer o anticristo, lançar ele no lago de fogo e enxofre. Ele, a besta que representa os reinos da terra, né, que são os reinos da terra. Ele vai vencer eles, né, vai ser o lagar da ira do furor de Cristo, né? E aí ele vai instaurar o reino dele. E aí o reino de Cristo está ligado aqui, ó, inicia o milênio, é a festa dos tabernáculos.
tem ligação direta. Aí Cristo vai cumprir a festa dos tabernáculos, aí de fato Deus vai descansar, de fato teremos um reino de justiça. E haverá um descanso, porque o inimigo vai estar preso, Cristo vai fazer um reino que ele queria que sempre fosse um reino de justiça, um reino de paz, um reino onde a lei dele é cumprida, onde o nome dele, do Senhor Deus, é santificado, como diz na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Então o nome de Deus vai ser santificado, né? Todas as nações vão se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, aí teremos um reino de justiça. E instalado esse reino de Cristo, vai se passar os 1000 anos. Quando nós formos estudar sobre o milênio, vocês vão ver sobre isso. Então aí o Satanás vai ser solto novamente, e ele vai seduzir muitas pessoas, grande parte das pessoas que viveram durante esses 1000 anos só conhecendo Cristo, só conhecendo a justiça, elas vão ser provadas. Por isso que Satanás vai ser solto mais um pouquinho de tempo, e ele vai seduzir essas nações, e elas vão se levantar contra Jesus, contra o reino dele. Mas aí nós sabemos que nem vai ter luta mais, vai descer fogo do céu, vai consumir todos eles, e aí Deus vai fazer o seu trono branco, né? Ele vai julgar, vai ressuscitar todas as outras pessoas que não foram ser ressuscitadas na primeira ressurreição, e aí Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, vai lançar o diabo e seus anjos no inferno. Todo aquele que não for achado o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no inferno, e aí Deus vai fechar o ciclo, nós entraremos no 8º dia, Jesus vai entregar o reino para Deus. Quando descer a Nova Jerusalém, Deus vai realmente habitar no meio do seu povo. Não vai ser mais em figura, como era no tabernáculo, sabe, irmãos? Vai ser um reino eterno. E nós reinaremos para todo sempre, nós estaremos para todo sempre, frente a frente com nosso Senhor Jesus, nosso Deus, vivendo uma vida feliz. Aí nós seremos realmente bem-aventurados, porque nós seremos felizes plenamente. Aqui nesse mundo, irmãos, apesar de nós termos algumas felicidades, às vezes acontece uma coisa boa, formamos na faculdade, conseguimos um bom emprego, conseguimos coisas, uma boa família, uma boa esposa, conseguimos ter bons filhos. Isso tudo traz felicidade, mas tudo isso é felicidade momentânea. Você vê, você pode ganhar R$1 milhão hoje, você vai ficar muito feliz, daqui a um mês acabou essa felicidade. Por quê? É passageira, mas com Cristo nós seremos realmente bem-aventurados, nós seremos mais do que felizes, nós seremos ditosos, como quer dizer essa palavra bem-aventurado, né, irmãos? O que nós possamos, irmãos, estar lutando contra a carne, possamos estar olhando para o alvo que é Cristo, o alvo que é estarmos no reino dele, sabe, irmãos? Esse é o cumprimento das festas em Cristo. O nosso próximo estudo vai ser o cumprimento das festas na igreja, como que as festas são cumpridas na igreja. E, irmãos, estudem, volta os vídeos, se você não conseguiu entender da primeira vez, pega a sua Bíblia, leia, porque, irmãos, aqui é só material de apoio. Você lê, conecta os textos, anota, você vai ver que maravilhas que Deus vai revelar para você, porque é momento de nós orarmos, de cumprir o nosso ofício sacerdotal de oração, sacrifício da tarde e da manhã. É momento de nós vencermos a carne sempre, é momento de estarmos cada vez mais conectados com o Senhor. Dias difíceis estão por vir, ainda há algumas coisas que precisam se cumprir para que se comece a grande tribulação e venha o anticristo, mas nós não estamos muito longe disso, irmãos. Então que possamos estar cada vez mais preparados, cada vez mais ligados com o Senhor, buscando a sua palavra verdadeira, a palavra de Deus, irmãos. Eu sempre falo, não fica só ouvindo coisas que os outros falam. Muitas vezes você vai ouvir heresias, muitas vezes você vai ouvir ensinos errados. Nós, infelizmente, como homens, podemos errar, eu posso errar, outros irmãos podem errar, outras pessoas erraram antigamente. E por quê? Porque às vezes não teve aquele tempo de estudar a palavra, não buscou o Senhor como devia para ter entendimento da palavra. Nós temos que ter humildade de consertar, mas Deus, Ele quer falar com você através da palavra. Você tem que ali debruçar diante da palavra do Senhor, debruçar diante dEle com oração, que Ele vai revelar para você, Ele vai falar com você. Você vai ter irmãos que vão te ajudar, com certeza.
a entender a palavra do Senhor, mas é você e a Bíblia, irmão, não é você e outras coisas. Porque você, irmão, diante da palavra de Deus vai ter revelações muito grandes. Deus vai falar com você grandemente. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles possam ser abençoados. Compartilhe em suas redes sociais para que a palavra de Deus alcance os confins da terra. Ok, meus irmãos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.